Salve, galera! Firmeza! Cara, você já sentiu aí que às vezes você coloca um herói no campo de batalha e ele não dá um rendimento muito bom, né? Dá um exemplo aqui. Vou pegar aqui o Rex. Tá vendo? Rex. Rex aqui tá com um poderio legal, 3 estrelas roxa e tal. Você coloca ele no campo de batalha, mas ele fica te devendo alguma coisa, né? Aí você vem aqui nos equipamentos dele, coloca os equipamentos aqui, ele continua ficando devendo alguma coisa. Tá passando por isso? Tá no vídeo certo, cara. Roda a vinheta que você vai entender como é que funciona os equipamentos desse jogo aqui. Bora lá. Salve, galerinha. Salve. Então, meu povo. O segredo aqui, cara, não tá no poder como um todo. Eu tenho que fazer aqui a campanha 16, mas eu quero mostrar pra vocês aqui. O problema é que a minha câmera tá em cima. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. E aí vocês vão entender mais ou menos aí o que eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? Dá uma olhadinha aqui, tá vendo? Esse é meu poder, 114 de poder, tá? Às vezes você coloca os seus personagens aqui e pela força bruta deles, eles não conseguem desvencilhar, eles não conseguem fluir no campo de batalha. O segredo disso daí, cara, não tá nem na força de combate do seu herói, e tá sim nas configurações dos seus equipamentos. A primeira coisa que você tem que entender é que os equipamentos, eles possuem, vamos lá, eles possuem 2 sets de configuração. Então você tem os equipamentos do lado esquerdo e você tem os equipamentos do lado direito. É bem diferente do que você está acostumado. Você coloca ali 2 sets de tal coisa, mais 2 sets disso, mais 3 daquilo, mais 4 daquilo. Aí ele te forma ali um benefício. Não era assim que a gente aprendeu? Então, aqui é diferente. Aqui você precisa de ter do lado esquerdo 2 sets, 2 equipamentos da mesma configuração, do mesmo logo, vai? Para você ganhar um benefício. E do lado direito, você precisa de ter 3 equipamentos. E ele divide isso muito bem na hora que você vai fazer um filtro aqui, tá? Então você tem conjunto de peças, conjunto de 2 peças e conjunto de 3 peças. Os conjuntos de 2 peças, eles são divididos em vida, defesa, ataque mágico, ataque físico, também ataque físico, vida e corpo a corpo, tá? Esse cara aqui é corpo a corpo, esse é vida. Esse ataque, essa mira fatal é mais pra, né, Rangers. O golpe selvagem, cara, serve pros dois, tanto pra Ranger quanto pra corpo a corpo, né? Isso aqui é pra mago, isso aqui é mais pra curadores, dependendo, tá? Isso aqui é mais pra tanques, né? Então, esses sets aqui, pra você ativar os benefícios, se você chegar aqui, ó, você vai ver que cada um vai te dar um benefício, tá vendo, ó? 2 peças como é que chama isso aqui? Juggernaut. Você vai ganhar mais 200 de ataque, tá vendo? Ó? 2 de vitalidade, mais 1000 de HP. Agora, uma coisa que é interessante, o que eu gosto de fazer, tá? Às vezes isso não é possível, dependendo do set que você faz, tá? Mas eu gosto de dar muita atenção, tá vendo? Isso aqui, ó, para porcentagem e não para número fixo. Por quê? O número fixo, cara, ele acaba morrendo com o tempo, né? Você vai ter que sempre estar trocando aí a peça. Não tô dizendo que a porcentagem você não vai trocar, mas você vai trocando a peça mediante ao quantitativo fixo que ela tem. Quando é porcentagem, essa porcentagem ela acompanha o seu nível. Então, quanto mais ataque você tem, essa porcentagem é em cima do seu ataque. Eu não sei se eu tô sendo claro nesse entendimento. Mas eu gosto mais de trabalhar com porcentagem, tá vendo? Ó? Mais 10% de taxa crítica do que mais 10 de ataque. Mais 10% de ataque do que mais 10 de ataque, entendeu? Mais 15% de regeneração de fúria. Mais 15% de defesa. Mais 35% aqui, ó, de dano crítico. Mais 70, não, isso aqui é 76, ó. Mais 25% de ataque, tá vendo? Isso aqui são peças adicionais, tá? A gente vai desbloquear isso mais pra frente. A mesma coisa nos de 3 sets. Os 3 sets aqui
são configurados em tempestade, aumento de fúria, rapidez, velocidade, lâmina de torcida, dano, redução de dano, desculpa. Não, é dano mesmo, lâmina de torcida é dano. O escudo oculto é que é redução de dano recebido. Então é importante você entender isso daqui, né? E quando você pega um personagem igual eu mostrei pra vocês ali, observe que você não tem benefício nenhum aqui. Você tem algum aumento aqui, mas ela tá vendo, ó, você não tem benefício nenhum. Diferente de quando você pega um personagem com o 7 ativado. Tá vendo, ó? Aqui, ó, 10% de dano, 15% de regeneração de fúria, né? Ó, mais HP, mais rapidez, agilidade, né? Eu tenho menos um custo pra jogar minha fúria. Aqui tem que ser tempestade, cara. Cara, tempestade é esse aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ah, não. Deixa eu ver se alguém tem tempestade aqui. Isso é tempestade. Cara, isso é bom demais, tá? A tempestade, cara, ela aumenta a sua fúria, né? Então isso aqui, cara, é sensacional. Esse set aqui, cara, roxinho, douradinho, é o meu sonho de consumo pra todo mundo que precisa de sempre estar atacando com mais fúria no campo de batalha, né? Igual aqui. Aqui eu tô usando o escudo, né? Eu tô usando rapidez. Então diminuiu o custo da minha fúria, mas a tempestade aqui seria perfeito. Mas ficou claro? Deu pra entender aí a diferença do lado esquerdo e do lado direito? Então, galera, no início é meio complicado a gente pegar alguns sets interessantes, porque a gente fica meio preso, né? A gente não tem muita coisa aqui no set de incursão, né? A gente vai ficar preso mais aqui no início. A gente vai ter aqui a incursão dos equipamentos. Eu mesmo não consigo passar de alguns aqui, eu tô na fase 9. Eu vou até tentar a fase 9 depois aqui. Mas o importante é você tentar avançar. Mas você pode ver que você fica limitado no início, quando você tá aí no jogo. Começando, né? Você fica bem limitado. Você quase não tem o set de 3... na verdade, o conjunto de 3 sets, né? Que aí vai liberar mais pra frente aqui pra você esses 4 aqui, né? Que é o da tempestade e da velocidade. O da lâmina torcida, né? E o do escudo oculto, né? Esses caras demoram um pouquinho para vocês participarem, tá? Você tá vendo esse troféu aqui porque tá tendo um evento disso aqui, tá? Então, galera, no início, de coração, quando liberar os equipamentos, vai liberar ali a parte de ataque. Aí, cara, vai ficar muito a critério do que você gosta. Eu recomendaria você, vou pegar aqui na minha bag que fica melhor, recomendaria você a focar ou no Juggernaut, que ele é fácil de conseguir, muito fácil de conseguir, tá? Só que é o seguinte, se você observar, ele é pontuação física, tá vendo? Fixa. Ele te dá 200 de ataque. Agora, se você olhar aqui, cara, a mira fatal, olha que legal. A mira fatal, velho. Não. Você tem o golpe selvagem e a mira fatal. O golpe selvagem ele te dá mais 10 de ataque. Só que a mira fatal ele te dá 10% de taxa crítica. Tá? Eu gosto muito dessa mira fatal. Mas se você quer focar mais em ataque, aí você fica entre os Juggernaut, né? E o golpe selvagem. Seria perfeito se o golpe selvagem não fosse uma taxa fixa, né? Mais 10 de ataque, né? Mais 200 de ataque. Legal se fosse mais 10% de ataque. Aí ficaria bem interessante. Eu acho que fluiria melhor, tá? Na parte de defesa, né? Como a gente tá no início, você observar, a gente tem duas peças de defesa aqui. A gente tem a vitalidade, ela aumenta o seu HP, e você tem a fortaleza de ferro. Cara, vou ser bem sincero com você, eu nem sei como eu consegui peça de vitalidade, equipamento de vitalidade. Eu acho que o jogo me entregou em algum evento, alguma coisa que eu participei. Eu acabei de mostrar pra vocês ali, eu não consigo pegar a peça de vitalidade, tá? Mas eu tenho. Eu até tenho algumas peças aqui de vitalidade, tá? Se eu filtrar aqui pra você ver, ó. Vou filtrar aqui pra você ver, ó. Olha lá, tá vendo? Eu tenho algumas peças de vitalidade. Eu não sei como, de coração, eu não sei como eu consegui isso aqui, cara. Não sei mesmo, tá? Mas é excelente. Por quê, velho? Por causa dos seus guerreiros, né?
A gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, do Barão. O Barão, cara, me surpreendeu, tá? Pra caramba. E ele adora a vida, cara. O negócio dele é vida. Tá, olha aqui, ó. Tá vendo? O negócio dele é vida. Então, sorte que eu consegui os meus equipamentos aqui de vida pra deixar ele um pouco mais resistente no campo de batalha. Diferente da Livian. Ou Livian, não sei bem que você chama ela. A Livian, cara, ela já gosta de defesa. Ela gosta pra caramba de defesa. Ela é gulosa pra defesa, né? E completamente diferente do Damian. O Damian, o negócio dele é partir pra cima, é rasgar, é sanguinário, entendeu? Então, tá vendo como é que é? Dependendo de quem você coloca no campo, vai fazer um grande diferencial a escolha aí dos equipamentos, né? Mas no início, cara, é complicado mesmo. Mas eu acredito que com essas dicas, se você, por exemplo, pegou o Barão, vai na parte de vida. Pegou a Livian, vai na parte de defesa. Pegou o Damian, cara, vai na parte de ataque, tá? A Livian e o Rex são muito iguais. Eles preferem defesa, tá? Mas o Barão é um cara fácil de pegar. Do jeito que todo mundo pega ele. E fica essa dica aí pra início de jogo pra vocês. Bom, isso ali, cara, eu tava falando dos equipamentos, né, que pedem 2 peças. Agora, os equipamentos que pedem 3 peças, sempre tem um pulinho do gato, né? Ainda mais pra iniciante aí. Mas como eu expliquei pra vocês, vai ser um pouco complicado você desbloquear de cara os equipamentos de 3 peças, tá? Mas assim que você conseguir avançar ali na incursão dos equipamentos de 2 peças e desbloquear os de 3 peças, cara, brother, na minha opinião, eu acho que a fúria e a redução de dano são os carros-chefes. Pelo menos foi pra mim, né? Se você quer um cara barato no campo de batalha, reduz a fúria dele. Entendeu? Reduz o tempo de fúria dele, ele vai ser um cara que vai jogar mais fúria. E os caras que são tanques, que são guerreiros, diminui o dano dele. Diminui o dano que ele recebe, né? Então, teoricamente, a gente tá falando de 2 peças, né? 2 sets, no caso. A gente tá falando do set de diminuição de fúria, que é o escudo. Ó, diminuição de dano, desculpa, que é o escudo oculto, tá vendo? E o que eu falei pra vocês desde o início do vídeo, que é a tempestade, né? Que ele dá mais 2 de regeneração de fúria. Cara, pra mim, esses são os queridinhos de 3 peças, cara. Caso você não consiga a regeneração ali, a tempestade, você pode usar a rapidez, né? A rapidez, ela é bem interessante. Ela diminui o custo que você tem para usar ali a sua fúria, né? Mas eu ainda prefiro que você dê vazão ou foque nesses 2 equipamentos de 3 peças aí, que é a tempestade e o escudo oculto, cara. Esses caras aqui, pra tanque, pra atacante, é muito bom, velho. Você diminui o dano que você recebe, você consegue ficar mais no campo de batalha. E pros seus atacantes insanos aí, ó, coloca a tempestade, velho. Nossa, é muito bom isso daqui, cara. É muito bom mesmo. Bom, galera, aí eu fiz assim a montagem dos meus heróis aqui, né? Ó, a Morrigan ficou com 7 de massacre, né? De mago aqui. A minha Mary ficou neste formato. A minha Livian ficou com esse 7. A tempestade aqui, ó. O meu Damian ficou dessa forma. O meu Nalvros ficou com esses 7 ativos. O meu Barão com esses 7, né? E os meus magos, né? Ficaram dessa forma aqui. Vocês podem ver que eu ainda tô montando, ó. Esse 7 aqui tá pronto, mas, ó, esse aqui não tá vendo, ó? Eu tô montando nele a tempestade, ó. Tá vendo? Só que ainda falta. Tempestade é foda, velho. E aqui já tá pronto, ó. Ah, não. Ainda falta aqui, ó. Ainda falta aqui a rapidez, ó. Tá faltando rapidez aqui. Pode ver que é um processo bem lento, galera. Bem lento, mas é um processo que funciona. Vamos tentar ver como é que isso funciona no campo de batalha, né? Então tá aqui, eu tô com a minha Morrigan. Esse cara aqui tá aqui mais pra ativar. Tô doido pra substituir esse cara assim que eu ganhar alguém da facção que eu acredito que seja usável aqui, né? Mas esse cara aqui, acho que é Voltron. Esqueci o nome dele, velho. Vortex. Esqueci o nome dele, velho. Esqueci o nome dele. Mas tá aqui por enquanto, né? O restante aqui, todos aqui, eu estou usando. Menos a minha querida aqui, que agora tá sendo substituída pelo meu bichão aqui
de água aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que isso vai comportar aqui. Eu não sei o que tem nessa fase, faço a mínima ideia. Vamos descobrir isso aqui tudo junto. Eu tenho 2 defesas ali. Os caras estão vindo por ali já. Não tem nenhum invocador. Eita, lá vem esse cara, velho. Pô, velho, esse cara é muito ruim, bicho. Esse cara detona a gente, brother. Detona, mas detona mesmo. Cara, vamos lá. Tá vendo? Cuidado com os mortos, estão chorando horrores, né? A moléstia da vida de Ludwig, ou Ludwig, né? Um feiticeiro maligno para fortalecer. Rapaz, esse cara é chato, tá? Esse cara é muito chato, velho. Ele destrói a gente. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bloquear aqui. We are one. E vou bloquear lá embaixo também com o meu... Ó, lá vai ele, ó, filha da puta, ó. Toma. Ó o dano que ele dá. Viu? Ele é sem vergonha, velho. Ele é sem vergonha. I ascend from the inferno. Deixa eu colocar o meu mago aqui, irmão. Vai ter que ser assim. Vou gastar meu mago aqui. Faith protects us. Ó. Olha ele sugando a vida. Olha ele sugando a vida. Olha, velho. Ele é terrível, maluco. Ele é terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. Ele vai arregaçar com a minha maga ali, mas eu vou tentar fazer uma outra estratégia aqui, cara. Embrace the light. Ó. Tá vendo aqui? Ele tem uma área de abrangência maior, tá vendo? Mas ele tá muito fraco ainda, esse meu... Aqui não vai dar pra colocar ela. Antiquarium Maleficium. Embrace the light. Rapaz, esse mago vai me dar dor de cabeça, tá? In my element. Tá. Eu vou tentar atacar ele ali, brother. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue atacar ele. Olha como é que ele é foda, velho. Olha, ai, minha vida. Morreu. Destruiu minha vida. Vou tentar de novo. A storm gathers. O Voltron não vai conseguir matar ele, não. Olha lá, viu? Ele é muito forte, velho. Ah, lá vem ele. Agora vem o danado. Toma. Keep calm and howl on. Vamos ver se você é bom de dano físico, meu querido. Ele vai acabar com o meu lobinho, ó. Ah, toma. On the other side. Who summoned me? It will go dark again. Ai, passou um. Eu não vi. Ô, galera, que merda. Passou um ali. I shall send the undeserving to the void. Caraca, eu perdi gente com força aqui, tá? Incendies. Toma. And howl on. Ele tá recuperando vida, esse cara? Nossa, velho. Agora ferrou. Embrace the light. Who summoned me? It will go. Cara, ele é muito forte, mano. Thirsty much. Flow. Ele vai pegar a minha Morgana lá em cima, ó.
A storm gathers. É, se ele cair de frente... Olha, ele vai acabar com a minha... Aqui, garoto, ó, toma. Aí, meu peixe. Nem pensa em esconder de mim. Ué, o que ele fez? Ah. Aí, galera. Não deu pra fazer 3 estrelas porque eu vacilei ali, né? Na defesa ali, eu não prestei atenção. Mas... Viu aí a eficiência do meu timezinho? Já tô no capítulo 7. Dei a dica pra vocês aí dos equipamentos. Tá me ajudando pra caramba a desenvolver nas fases. Tô mostrando pra vocês, cara, a progressão bem tranquila da minha conta Free to Play. De coração, cara, espero que vocês estejam gostando da série. É uma série que vai esticar por um bom tempinho aí no canal, porque eu tô gostando muito desse jogo. Ele é um jogo de paciência, ele é um jogo de estratégia. Ele não é um jogo que você, em uma semana, em um mês, já fez tudo que tem que fazer e acabou. Não é assim. Várias fases que você pode ter um poder absurdo, mas se você não tiver uma boa técnica, uma boa tática, você morre. Eu não sou detentor e conhecedor de todas as táticas. Agradeço de coração aí a galera que tá me dando um monte de dica nos comentários. Estou usando todas as dicas do comentário. Vocês estão sendo ajudadores do canal pra caramba aí na nossa sériezinha de War, cara. É War porque é Watch of Helms, né? Watcher of Helms. Então W-O-R. Então vamos chamar de War que fica legal. Não esquece desse like aí. Eu fui. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.